Olá, meu nome é Viviane Lara, sou fisioterapeuta, gestora em fisioterapia, emergencista, professora, supervisora de estágio, e o intuito desse vídeo é ainda falar sobre a catástrofe que aconteceu no litoral norte de São Paulo, agora no Carnaval de 2023, e falar especificamente do método START, que a gente viu e conseguiu vivenciar nesse momento lá no hospital, né, para receber os doentes. Então, para que a gente não erre, né, o START é Simple Triage and Rapid Treatment. O intuito é triar esses pacientes de uma forma muito rápida e preparar o hospital para esse recebimento de pacientes. Então, tem dois tipos de START. Um que é no local, e a gente separa em 4 cores, e lá desses locais é que vão chegar esses pacientes para nós, tá? Só que no hospital a gente faz a mesma estratégia. Então a gente usa o método START para preparar o hospital com as suas equipes, e essas equipes elas vão ficar em salas diferentes, por cor diferentes e por gravidade diferente, né? Então quando falando do que aconteceu, né, da nossa vivência, que esse que é o intuito, porque ler sobre isso vocês podem ler em qualquer lugar, então o intuito é falar mais ou menos do que eu vivi nesses dias. Então quando eu chego no hospital, de eu ter sido convocada até a hora que eu chego dá em torno de 60 minutos, né? Quando eu chego, o pronto-socorro já está totalmente organizado, o que é excelente, o que mostra uma equipe muito treinada. Então as equipes já estavam selecionadas, as salas separadas. Lá nós temos 2 salas de emergência, 2 salas que podem ser trabalhadas como semi-intensiva. E isso tudo estava muito bem organizado, né? Então as equipes já estavam selecionadas, já estavam no local, e a gente já estava, por exemplo, tem um enfermeiro, tem um fisioterapeuta, tem uma enfermeira, tem dois técnicos, um médico aguardando os pacientes. Então o que você sabe? Como é um cenário de trauma, então você vai ter todo o equipamento para pequenas cirurgias ali no local, para estabilização dos pacientes. Então vão ter caixas de sutura, caixas de drenagem de tórax, caixas de pequenas cirurgias, material para intubação orotraqueal, para via aérea difícil, ventilador mecânico. Então, na hora que eu chego, a minha diarista já tinha testado tudo, né? E aí vale um parênteses, né? Diarista é aquele fisioterapeuta que dá continuidade ao tratamento. Quando eu digo isso, é a horizontalidade. Então, nós temos médicos diaristas e lá no hospital nós temos também fisioterapeutas que são diaristas. Então, são pessoas que dão continuidade, fazem a horizontalidade. Então, a minha diarista já tinha visto todo o material respiratório, testado todos os ventiladores. Isso, quando eu chego, já aconteceu, o que mostra também a eficiência da nossa equipe. Então, falando para vocês aqui, porque eu não me lembro de cabeça, né, mas a gente sabe mais ou menos, vermelha, amarela, verde, preta ou cinza. A gente optou lá por preta, tá? Cor vermelha é primeira prioridade, então são os pacientes graves, mas com possibilidade de socorro, sempre. Cor amarela é a segunda prioridade, cor verde é a terceira prioridade e a cor preta é a ausência de prioridade. Então nós temos pacientes muito graves, mas com possibilidade de socorro na sala vermelha. Na sala amarela nós vamos ter pacientes com uma prioridade inferior àqueles, mas também bastante graves e que precisam ser socorridos na equipe amarela. A equipe verde é um paciente mais tranquilo, é um paciente que está mais estável, mas também precisa de cuidados. E a sala preta é uma sala onde o paciente não tem possibilidade de sobrevivência, né? Ah, mas isso é muito cruel. Não, né? Quando a gente está falando de recursos humanos e muitas vezes materiais também, a gente tem que saber onde esses recursos vão ser utilizados e da melhor forma como eles vão ser utilizados. Então, só se transporta normalmente a pacientes que teriam condições de absorver esse socorro, né? E como eles estavam chegando no hospital? Importante, nós temos um heliponto e temos também a chegada por via terrestre. Então, nós tínhamos 2 equipes, uma equipe no heliponto, uma equipe na via terrestre. Vale a pena salientar também que no START nós temos uma equipe de triagem, né? E é feita por um médico que é o chefe desse START. Então, esse chefe, esse organizador que organizou as equipes, que organizou as salas, e quando eu digo organizar, é saber qual sala é o quê?
né? Colocar cada equipe em um dos lugares. Então, é esse o planejamento de gestão. A execução é feita pelas outras pessoas, né? E pelas suas determinadas áreas. Como eu disse, a fisioterapia cuidou no material ventilatório. Então, testou todos os ventiladores, separou equipamentos, e é interessante, porque você não sabe se vai chegar adulto ou criança. O neonatal. Então, são 3 tipos, né, por exemplo, de possibilidades que você tem que prever. Então, tudo isso a minha equipe já tinha feito. Então, cada equipe sabe das suas prioridades, das suas áreas, e que mostra exatamente a congruência de conhecimento e de treinamento. Essa hora não é hora de treinamento. Essa hora é uma hora de execução, de colocar em prática tudo aquilo que a gente testou e aprendeu. Então, isso é incrível, assim. Eu participei no Grajaú uma vez de um treinamento de catástrofe, que a gente fez esse start para um descarrilhamento de trem. Era um treinamento real, então o que é um treinamento real? Nós tínhamos vítimas, esse descarregamento, a gente não podia preparar o hospital antes, e nós sabíamos que ia ter, óbvio, então a gente sabia que por volta da 1 da tarde a gente ia ser acionado. Aí nós fomos acionados, aí a gente prepara todas as salas, aí começam a chegar as vítimas, essas vítimas vão sendo triadas e levadas para os locais, que eram os atores, né? Então isso você faz para que quando exista um fato real, você já sabe pelo menos como organizar toda a equipe, né? E de verdade, era carnaval, nós estávamos com a equipe completa, né? Então isso realmente faz toda a diferença de uma gestão que antecipa esses gestores locais, né? Que são os diretores, que são os coordenadores de área, e isso realmente é um trabalho diário e que lá existe em excelência, né? Então a gente falou do método START, nós falamos de como o hospital foi preparado, de como nós aguardávamos esses pacientes para a chegada, e vale lembrar também que a primeira vez que nós tivemos um fisioterapeuta nas equipes START em um hospital foi no acidente da TAM. Foi no hospital da Unifesp, Hospital São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Foi a primeira vez que nós tivemos um fisioterapeuta por área, né? Então, eu acredito que isso foi realmente um marco. Eu estava na escola nesse momento, não estava no dia, mas estava nesse momento, e a equipe estava preparada para receber essas pessoas, e isso que é mais interessante. E uma equipe que trabalha sempre é uma equipe que não precisa falar, né? Eles já sabem os seus papéis, já sabem como atuar. Viviane, como que é isso emocionalmente? Isso é papo para um outro vídeo, acho que vale muito a pena falar, mas nesse momento existe uma segurança muito grande que os seus diretores dão, que o seu hospital dá, que as coordenações dão para a sua equipe, para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, esse é um método START que foi feito no nosso hospital, é um método extremamente consolidado e que com certeza faz enorme diferença para o acolhimento e para o socorro das pessoas que chegam, no caso de uma catástrofe, a um serviço de saúde. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.